Mais uma noite reunidos, Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, reunidos em teu nome, na tua presença, agradecidos sempre por mais um dia de vida, de oportunidades, agradecidos pelos seus ensinamentos, exemplos, ações, agradecidos por toda a ajuda que os nossos irmãos espirituais nos dão durante o transcorrer do nosso dia. Ajuda essas que podem ser de diversas formas, que muitas vezes os nossos olhos físicos não reconhecem, mas somos auxiliados o tempo todo. Então, somos muito gratos por todos esses momentos, esses aprendizados, essas conquistas, e estamos aqui reunidos também para mais uma noite de aprendizados, para a gente continuar nessa seara bendita, aprendendo, evoluindo e compartilhando um pouco do muito que recebemos. Se conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos que foram entrando aí depois. Então, hoje nós vamos ter um aprendizado com o nosso amigo Jonas Poli. Ele é de Araraquara, interior de São Paulo. É um amigo muito querido que a doutrina me deu no decorrer desses 2 últimos anos, uma pessoa excepcional, excepcional. Ele é muito fraterno, solícito. Jonas Paulo é tudo de bom, muito inteligente também, e desenvolveu aí assim despretensiosamente, por interesse próprio, essa ferramenta que hoje auxilia tanto as pessoas. Vocês vão ver, conforme as explicações que ele vai passando para nós, que ela auxilia não só nós, na doutrina dos espíritos, mas irmãos de outras religiões também têm utilizado essa ferramenta. Ela é bem completa. Cada vez que eu mexo nela, eu descubro coisas novas. Uma vez eu fui fazer uma apresentação dela lá no centro, Jonas, e eu não conseguia apresentar, porque eu comecei a mexer e aparecia tanta coisa diferente que eu falava: Olha, isso eu não sabia. Peraí, pessoal, deixa eu aprender, depois eu ensino para vocês. Olha, isso é novo. Eu fiquei encantada apresentando a ferramenta. Jonas, muito obrigada por ter aceito o meu convite, do Eduardo, do seu Francesco, aqui também em nome do NEP de Saula Paulo, que eu sei que você é sempre muito ocupado. Muito obrigada mesmo de coração, viu? Nosso grupo é novinho, nós temos aí o quê? 1 mês e meio, acabou de nascer o NEP de Saula Paulo, mas estamos aí construindo um grupo, um estudo, uma família fraterna, que vai se solidificando a cada encontro. Obrigada, Jonas. Ah, eu que agradeço todo esse carinho. É muito legal todo esse carinho que, assim, é recorrente. O João Marcos, que está aqui na conversa, para vocês terem ideia, ele fez uma camiseta com o logo do NetSearch e escreveu embaixo assim: Deus abençoe o Jonas, e mandou para ver. Verdade, verdade. Então, assim, é, a minha assistente de palco me trouxe aqui, ó. Ah, e como eu estou usando o fundo, mas está escrito aqui embaixo, God bless Jonas. Um beijo, Elisa. Te espero em setembro. A Márcia falou, beijo, Elisa, te espero em setembro. Beijo, sim, eu vou sim. Então, e é legal, porque chove carinho, né, da comunidade, de todo mundo, por causa disso. E, bom, e a princípio não tinha nenhuma pretensão, né, de desenvolver a ferramenta, era só para ajudar eu mesmo. Que eu comecei a frequentar um NEP e, e era muito difícil, eu não conseguia entender. Eu não conseguia.
de onde as pessoas tiravam tanta informação? De onde eles tiravam tantas fontes, tantas formas de explicar as coisas, e eu ficava bem perdido, né? E aí, quando eu organizei de um jeito para mim entender, para eu estudar, para eu compreender, eu percebi que estava ajudando um monte de gente, né? Aí todo mundo começou a pedir, deixa eu acessar isso também, me passa isso também. Aí, a princípio, eu estava meio receoso de passar, porque lá tem livro de todo mundo, vai gerar problema com editora, com direitos autorais. Bom, eu passei mesmo assim e gerou problema. E gerou, e eu só fiquei sabendo quando já tinha sido resolvido. Teve um grupo de advogados que montou uma defesa, tudo, e depois a Cris Mascarenhas me disse, olha, Jonas, você teve um problema aí, mas eu só estou te falando agora que está resolvido. Que é ela tinha a presidência do movimento do NEP, ela como presidente, intimaram ela. Mas, tirando isso, só tem me trazido coisas boas. E hoje eu preparei uma apresentação aqui. Deixa eu abrir aqui. Espera aí, eu tenho que permitir que o Zoom acesse minha tela. Certo. Vocês estão vendo minha tela? Não estou compartilhando ainda, não, né? Certo, agora sim, vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Bom, Perfeitamente. então, o que que é o NapSearch? Isso é fácil, vocês já sabem, né? Uma ferramenta desenvolvida para ajudar a gente a estudar e para facilitar o acesso às informações de diversos autores e dos temas espirituais e filosóficos. Como utilizar? É o site, né? search.nepbrasil.org. Aí, ele tem várias funcionalidades e aqui eu organizei para a gente tentar seguir. Então, a primeira delas é a funcionalidade de referências. Então, por exemplo, se você precisa achar um versículo, como por exemplo Mateus 9, ele vai te listar aí as 24 traduções, né, de que a gente tem acesso, inclusive a do Haroldo, e traz todas as notas de rodapé. As notas de rodapé não são de todas as Bíblias. Tem a do Haroldo, a Bíblia de Jerusalém, e tem eu esqueci uma outra Bíblia que tem. São 3 Bíblias que tem as referências de nota de rodapé. Tem 15.356. É a LTT, é o João ajudando. A Bíblia LTT, essa daqui que está. A LTT é uma versão que tem as notas de rodapé dela também. Bom, e tem, então, abaixo, né, os livros. Tem os livros associados a esses versículos, e aí a gente tem em cada livro em qual capítulo do livro faz a referência. E quando você clica, opa, quando você clica no detalhe do livro, você abre o capítulo inteiro para ler.
tá? Hoje isso está tudo bem, mas por que está tudo bem? Não tem mais o livro inteiro no NapSearch. Então, antes tinha. Você via o livro inteirinho, paginava ele, baixava o livro inteiro, e isso, tirando isso, aí ele não infringe mais nenhum problema de direitos autorais. Eu posso utilizar trecho de obra de autores, desde que seja para fins de estudo, sem fins lucrativos. Tá? Então, como é para fins de estudo e sem fins lucrativos, a gente pode usar. Então, no caso, por exemplo, aí acha só o pedacinho que faz referência, né? Aqui a gente está vendo ali Mateus 9. Tem também os locais, né? Então, são 4.012 locais, que conforme esses locais, o nome do local é reconhecido, já aparece lá os mapinhas e a explicação de onde fica esse local, caso o trecho que você esteja lendo fale sobre um local. E tem os comentários, né? Então, por exemplo, tem os comentários de Bacon, de Champlin, são ao todo 18 comentaristas, quase 50.000 comentários, né? E aí, conforme você está num versículo, se o escritor comentou o versículo, está lá. Se o escritor comentou o capítulo inteiro, e aquele versículo faz parte, aí abre o capítulo inteiro. Por exemplo, aqui no exemplo, Champlin comentou o capítulo inteiro. E, ou melhor, Bacon comentou de uma vez só o capítulo inteiro. Então, está aí o capítulo inteiro de uma vez só. E Champlin comentou o versículo de trechos a trechos. Então, você pode ver um trecho ou outro que ele comentou. Tem também os apêndices. O que são esses apêndices? São informações adicionais, como, por exemplo, mapas com, com a lista dos antecedentes da vida de Jesus ou com a organização visual para a gente poder entender melhor alguns aspectos. Como, por exemplo, esse daí é um apêndice que mostra os acontecimentos da vida terrestre de Jesus associado ao mapa. Então, aí tem um mapinha de por onde foi que ele transitou durante a vida dele e uma tabela do lado. Então, isso daí está numa categoria chamada apêndice. E tem uma outra coisa que são mapas históricos. O que são mapas históricos? São mapas, né, associados a um contexto histórico e geográfico. Então, por exemplo, tem 138 desses mapas históricos. Eu não terminei de pôr todos ainda. Eu tenho 2 atlas para terminar de pôr. Mas, por exemplo, um específico esse daí é o mapa do clima na Galileia. Então, aí tem toda a explicação de como é o vale do Rio Jordão e como é a hidrografia, o clima, os ventos, a geologia. Então, tem vários desses mapas aí. Deixa eu só fechar a janela que começou a chover. Aqui também. Nossa, que chuva comprida. Bom, aí, então, o que a gente acabou de ver foi os versículos, né? E as suas referências. Então, a gente encontra referências para os versículos. E essas todas são referências que a gente encontra quando a gente estuda um versículo. É o segundo caso de mais uso do NapSearch. O caso de mais uso é esse segundo, que é a Bíblia interlinear. Gente, está caindo uma chuva, tempestade de chuva. Está entrando água com a janela fechada. O segundo caso de pesquisa é a Bíblia interlinear. Como assim o segundo caso? É a segunda coisa que as pessoas mais usam. Então, vamos entender o que é a Bíblia interlinear. Então, você escolhe um versículo, por exemplo, o capítulo 1 de Mateus, versículo 1, aí você vai ter o texto em grego, que seria o idioma original. Então, vai estar lá, Biblo, Genesis, Jesus Cristo, Jesus Davi, Jesus Abraão. Então, essa é a parte do texto em grego. Aí, logo abaixo,
tem uma tradução do inglês, melhor, tradução não, uma interlinealidade, que é interlinear, do texto inglês e o grego, e o português e o grego. Então, isso para quê? Para que a gente ajude a gente a estudar e entender o que cada uma das palavras em grego e em português ou em grego e em inglês querem dizer. Então, isso ajuda a gente aí e no texto original. Aí, algumas versões, a gente tem aí já o texto que são as Bíblias mais diferentes uma das outras, tá? Você já vai ver o texto junto, algumas versões. E depois as notas de rodapé daquele versículo. Porque a Bíblia interlinear a gente analisa um versículo só. E depois, as notas de rodapé vai ter da LTT, do Haroldo, vai ter da Bíblia de Jerusalém, todas, uma embaixo da outra, vão aparecer todas abertas. E depois, os termos Strongs. O que são os termos Strongs? Existe um cara chamado James Strong que resolveu criar um dicionário da Bíblia de termos. O que seriam termos? Seriam ideias, né? E cada ideia, como ela seria traduzida, essa ideia. Então, por exemplo, a palavra Gênesis tem a ideia, seria G1078. Tá? Então, você consegue ver aí o que essa palavra, que tem esse termo G1078, significa no nosso idioma. Tem cadastrado os 14.695 termos, né, do James Strong. Aí, outra coisa que acontece é o seguinte. Deixa eu fazer uma demonstração em tempo real. Outra coisa que o NEP conseguiu, vou mostrar para vocês. NEP virou sinônimo de pesquisa espírita. Então, por causa do nosso grupo de estudo, esse formato de trabalho, por causa do nome do NEP, NEP virou sinônimo de estudo espírita. Então, se eu estiver procurando no Google, vou dar um zoom bem grandão aqui para vocês verem. Se eu escrever no Google assim, Mateus 9:1 e a palavra NEP na frente, ele vai me achar tudo dentro do NEP Search. Tá vendo? Tudo que tem no NEP Search. Vai direto no NEP Search. E se eu procurar algum termo, por exemplo, Biblos Remesos NEP, ele vai procurar lá, Bíblia Interlinear, ele vai achar os termos lá. Se eu quiser uma cidade, Damasco, e pôr a palavra NEP, ele vai achar dentro do NEP. Inclusive, ó, a inteligência artificial do Google acha lá no NEP. Procura lá no NEP Search. É a fonte da inteligência artificial do Google, é o NEP. Ele cita aqui as fontes que ele usou, tudo NEP Search. E aí, o que ele encontrou de Damasco no NEP Search. Então, usou a palavrinha NEP, ele já acha no NEP Search. Mas eu vou procurar lá, ó, NEP, Mateus 9. Eu peguei o primeiro versículo, tá, do capítulo 9, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu peguei pegar uma palavra, por exemplo, aqui, a palavra cidade. A palavra cidade, em grego, é polis. Para quem lembra das letrinhas gregas das aulas de matemática, nós vamos ter um π, um ômicron, um L de lambda, um I e um sigma, polis. Tá? Aí, aqui nesse botão, a gente tem o Veja Mais. O que é o Veja Mais?
ele lista para mim todas as ocorrências na Bíblia dessa palavra. Então, por exemplo, a palavra polis aparece na Bíblia 153 vezes. E aí tem cada uma das vezes, por exemplo, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Quando a gente lê cidade aqui, foi traduzido como polis. Tá? Então fica bem. Na verdade, cidade ou cidades é polis. Agora, quando a gente procura ágape, aqui no dicionário, eu quero achar na Bíblia. Eu vou fazer uma pesquisa, eu quero achar lá quando Jesus pergunta Pedro, tem anos? Então está lá em João 21:17, né? Aí esse amas, aí fica interessante a gente pesquisar aqui, porque é o seguinte. Vou procurar 21:16. Então aqui é Jesus perguntando pela segunda vez para Pedro, né? Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez. Simão, filho de João, tu me amas? E vocês percebem que o amas aqui, ó, a palavra usada é uma. E ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te... Aí o amo que Pedro respondeu é outro. Jesus perguntou ágape, e Pedro respondeu filo. Então, aí, analisando a Bíblia interlinear, a gente percebe que Jesus perguntava uma coisa e Pedro respondia outra. Aí, vamos dar uma olhadinha agora no termo ágape. Ágape, ou ágape. Aí eu venho aqui, ó, no Veja Mais, e vou procurar outras ocorrências do ágape na Bíblia. Vamos ver como é que tem. Bom, como ágape é uma palavra em grego, só vai encontrar outras ocorrências no Novo Testamento, né? Então, ó, o ágape aparece quando está escrito assim: amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Amai vossos inimigos. Se amardes os que vos amam, aborrecer-se de um e amar o outro. Quem honrar o pai e a tua mãe e amar o próximo como a ti mesmo. Então, é esse o amar do ágape. Agora, vamos voltar lá e vamos ver o amar do filo. Estou voltando lá no versículo. Aqui, ó, filo. Esse amar já aparece menos ocorrências, 21, e olha só, olha a diferença. Esse amar, o filo, é usado quando a gente traduz o seguinte: porque gostam de orar em pé nas sinagogas. Ou seja, eles preferem em pé do que ajoelhado, do que sentado. Outra vez, quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, mas quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Então, esse amor que Jesus está falando aqui nesse versículo é o filo, não é o ágape. Amam os primeiros lugares nos banquetes. Gostam, né? Preferem. Então, a gente, o beijo também, o beijo, a ação, o ato de beijar é filo.
apreciam é filho. Beijar é filho. Então, quando o texto fala sobre caridade, o amor ao próximo é ágape. Quando fala de gostar, preferir ou até beijo, é filo. Então é diferente, né? Jesus pediu para Pedro: tu me amas no sentido de ágape? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabe que eu te filo. Aí Jesus perguntou de novo: Pedro, estou perguntando se você me ágape. Aí Pedro respondeu pela segunda vez: Senhor, tu sabe que eu te filo. Aí Jesus entendeu que Pedro ainda não estava preparado para o ágape e perguntou para ele só assim: Pedro, então tu me ágape? Tu me filos? Aí o Pedro respondeu: é, Senhor, eu te filos. Mas Pedro ficou triste, porque Jesus queria o ágape, Pedro não era capaz ainda. Mas, enfim, a ideia que eu queria mostrar, né, é que dá para a gente acompanhar, inclusive, cada uma todas as ocorrências dessa palavra, né, para conseguir entender melhor. Outra coisa que tem lá são as referências cruzadas. O que são referências cruzadas? Isso é o que ocorre quando a gente tem uma Bíblia e tem aquelas referências lá embaixo, aquelas notas de rodapé, onde esse termo faz referência a um outro versículo da Bíblia. Então, essa aí é a listagem dos versículos que se associam. Tá? Outra coisa legal que dá para tirar daqui é o seguinte. Eu vou procurar quando Jesus disse Lama Sabachthani. Gente, estou aqui olhando, a minha mulher está arrastando um colchão ali que está chovendo em cima pela lâmpada, está chovendo em cima do colchão. É bom que vai dar uma esfriada, uma refrescada em Araraquara, essa terra quente. Nossa, Bom, então, só para fazer uma, uma, um entendimento do para que serve a referência de Bíblia interlinear com as referências bíblicas. Então, ah, o texto específico que eu quero apresentar aqui, então, é: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Bom, aí a gente pode perguntar, achar que Jesus estava triste, que Jesus estava reclamando com Deus, por que Deus me abandonou. Mas eu vou ir até, depois dos termos Strongs, vou lá nas notas de rodapé. Aí nas notas de rodapé desse versículo, aquele que vai. Não. Aqui nas referências, eu vou encontrar o seguinte: o Salmo 22. E o Salmo 22 é exatamente isso: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das minhas palavras, do meu bramido, e não me auxilias? Então, Jesus não estava propriamente reclamando. Ele estava recitando esse versículo, o versículo de Salmo. Agora, vamos acessar lá o versículo de Salmo. É quando a gente acessa o versículo de Salmo e vê o capítulo completo, o versículo 22, ou melhor, o capítulo 22 especificamente, tem um assunto, e o assunto dele é: o Messias sofre, mas triunfa. O Messias sofre, mas triunfa. Jesus sabia disso. Jesus entendia isso. Tudo que Jesus fazia era para se autoafirmar que ele era o Messias. Ah, eu vou entrar na cidade. Não, não vou entrar na cidade agora. Eu preciso de uma jumentinha para entrar sentado em cima, porque está escrito que o Messias entraria sentado numa jumenta. Então, Jesus estava lembrando, para quem estivesse ali, do Salmo 22,
que predizia que o Messias sofreria. Então, o Messias estava ali fazendo o quê? Cumprindo o Salmo 22. E ele recitou o Salmo: Deus meu, por que me desamparaste? Então, aí, dá para a gente entender por que é importante, então, ler as referências cruzadas do versículo, né? De onde o versículo está associado. No NetSearch tem 337.758 referências. É bastante. E depois tem os dicionários, né? Cada um dos termos vai ter o dicionário ali, né? De cada um dos verbetes. Só para vocês terem uma ideia, sabe aquele livro preto, Dicionário Aurélio, aquele grossão? Ele tem 30 mil verbetes. No NetSearch tem 356 mil verbetes. Então tem 10 daquele lá só de dicionário. Bastante coisa. Bom, então eu mostrei para vocês duas formas de usar o NetSearch. Procurar as referências bíblicas. E a segunda, que era encontrar, então, a referência cruzada. O NetSearch, o caso de uso mais frequente dele é a Bíblia interlinear dessas referências cruzadas. Ele é mais utilizado nisso. Bom, aí tem uma outra forma de usar o NetSearch, que é isso que vocês viram eu procurando. Eu estava procurando um versículo, né? E você pode procurar um versículo específico e você pode escolher em qual versão da Bíblia você vai procurar e em qual parte da Bíblia. E você também pode escolher procurar nas obras literárias, ou seja, não na Bíblia, mas nos livros do Divaldo, do Chico, ou especificamente no dicionário, né? Então, foi isso que eu demonstrei aqui, ó. Então, eu vim aqui no começo e procurei aqui na pesquisar na Bíblia, né? Então, eu procurei exatamente isso. Eu procurei Lama Sabachthani. E eu escolho o que eu quero procurar aqui. Aqui eu escolho se eu quero na Bíblia, nas obras literárias ou nos dicionários. Aqui, quando eu escolho nas Bíblias, eu posso escolher em qual versão. Tem religioso que se apega a uma versão específica da Bíblia e entende que as outras não são válidas, tá? Então, pode filtrar e ver só pela Bíblia que você gosta de ler. E tem também em todas as partes da Bíblia, que aqui não está aparecendo direito, mas deixa eu diminuir o zoom um pouquinho. Aqui. Então, você pode procurar em toda a Bíblia. Você pode procurar só no Antigo ou no Novo Testamento, ou Primeiro e Segundo Testamento. Dentro do Primeiro Testamento, você pode procurar só dentro da lei, do Pentateuco, dos livros históricos, dos livros didáticos e dos proféticos, dos profetas menores e maiores. E se você estiver procurando no Novo Testamento, você pode filtrar, quero só o Evangelho. Como eu sabia que era só o Evangelho, para não aparecer muito resultado, eu já coloquei lá Massa Batani e coloquei só os Evangelhos. Para gente que estuda NEP, geralmente ou é Evangelhos ou cartas de Paulo, né? As cartas gerais, profecia, que é o Apocalipse, e o históricos, que é só Atos. Então está dividido aqui nos grupos para facilitar em qual parte da Bíblia você quer encontrar. Outra coisa é se a pesquisa é exata ou aproximada. Por quê? Eu posso procurar assim, ó, amor materno. Estou procurando. Bom, olha só, ele achou amor materno, amor materno, amor materno, amor materno. Deus é amor, o amor vive unido. Então, além do termo específico, materno, ele achou outros tipos de amor, como, por exemplo, aqui tem mãe, tá? Deus no ventre materno, porque minha mãe
não foi minha sepultura. Então tem aqui coisa que tem a ver com mãe e com amor, não é uma busca exata. Então ele acha parecido. E como ele acha parecido, está ordenado do que mais parece, tá? Para o que menos parece. Agora, se você colocar exatamente, aí ele não vai pegar nada parecido, vai procurar exatamente. Aí tem só duas ocorrências dessa expressão específica, amor materno, na Bíblia. Tá? Bom, aí depois também a gente tem as obras literárias, e elas aqui estão divididas o seguinte, ó. Você pode escolher o médium, eu quero só do Chico, só do Divaldo, só do Raul Teixeira, do Valdo Vieira também, tem a colaboração dele. E você pode escolher também do Kardec, ou do Saulo César, Humberto Roden. Então dá para você escolher qual autor e qual médium. Então, se eu estou procurando, por exemplo, casa mental, eu não quero a casa mental da Joana de Ângeles. Eu quero a casa mental, eu escolho aqui Chico Francisco Xavier, clico no pesquisar, aí ele vai achar a casa mental nos livros especificamente do Chico. E achou em vários ainda por cima. Aqui, ó. As instalações da casa mental. Aqui, esse aqui que eu criei, no mundo maior. Está lá a casa mental, Calderaro e por aí vai. Então, está no livro Mundo Maior. Então, você consegue filtrar aqui por qual médium, né? E depois tem o dicionário, que aí você coloca o que você quer procurar e ele vai achar em todos os dicionários concatenados. Todos, todas as formas, todos os dicionários possíveis de se localizar. Ah, outra coisa que eu acabei pulando foi que a Bíblia interlinear era levemente diferente quando você procura um texto no Antigo Testamento. Por quê? Porque no Antigo Testamento é em hebraico, né? E o hebraico, é, essa é a primeira letra, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta. Tá? Então, se você fizer uma relação, essa palavra aqui aparece aqui. Ó, é a primeira letra. Depois, essa aqui, que é a última aqui. Outra coisa que tem aqui também é que dá para você ouvir a leitura em hebraico. Eu não sei se vai dar para vocês ouvirem, eu vou apertar aqui o play. Não, não vai dar para vocês ouvirem. Mas ele lê um, uma voz de um árabe lendo, tá? Em hebraico mesmo. Aí vamos ver se vocês conseguem ouvir quando eu clicar aqui. Bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, aí eu vou para outro versículo, né, e escuto ele também. Ve'haaretz hayeta tohu vavohu v'choshet al pnei tehom ve'ruach Elohim merachepet al pnei hamayim. Então, o que é legal aqui? É a gente ver que a Bíblia era cantada, né? Bíblia não, a Torá era cantada. Por isso que eles não adulteravam, porque ela tinha um ritmo. Então, se mudasse uma letra, mudasse uma palavra, ia sair do ritmo, ia sair da métrica. Então, ia ficar muito descarado que foi alterado. Então, para permitir a transmissão fiel do texto de uma pessoa para outra, já que eles não tinham a escrita, era cantando.
Então, essa melodiazinha que eles colocavam aí era para essa cantoria. E outra coisa também é que nas palavras em hebraico tem a gematria. O que é a gematria? Por exemplo, Elohim. Elohim é um dos nomes de Deus. Outra coisa legal é o seguinte: Elohim é plural, tá? E significa governantes, seres divinos, anjos, deuses, plural. Então, eu vou voltar para o versículo 1, só para vocês lerem de novo o texto. Então, aqui está Bereshit, Bara, Elohim. Elohim foi traduzido como Deus, ó. Deixa eu voltar aqui. Deus, ó. Né? Mas, em hebraico, Elohim significa, é no plural, são deuses, são mais de um. Então, na tradição espírita, a gente já tem muito bem consolidado que Jesus estava lá na criação, né? Mas algumas outras religiões não é um susto ver que em hebraico está no plural, era mais de um. Bom, aí existem vários tipos de gematria, tá? Tem a gematria Mishpar, a Heraki, Gadol, Siduri, Catan e Perat. Cada uma delas, eu vou abrir aqui o apêndice de gematria, cada uma delas calcula de um jeito. Então é bem complicado isso, porque, por exemplo, aqui, ó, cada letra tem um número e vai de 1, ó, e chega no 10, é 20, 30, 40. Tá? Depois 100, 200, 300. Então aí tem a forma como calcula nessa linha de gematria. E na outra, na MISPAR, os números têm os valores parecidos, mas eles vão até 900. Aí na outra gematria, os números vão sequencial, é 11, 12, 13, e não tem, por exemplo, 200, tá? Eles valem de 1 a 1. Por exemplo, quando vocês ouvem o miudinho, o Aloysio Elias usa essa daqui, tá? Mishpar Sidur. Sidur. Bom, aí, então, o que é a gematria? Tem lá o numerinho que isso quer dizer em cada uma dessas gematrias. Então, para quem estuda isso, é interessante. Eu não vou lembrar agora aqui, mas Deus é amor. Isso se prova matematicamente pela gematria. A palavra amor e Deus têm a mesma soma. Tá? Bom, mas continuando aqui, então a gente tem, voltando lá para o... Outra coisa que a gente tem são os apêndices. O que são os apêndices? São esses documentos completos, que tem esses gráficos aí que ajudam a gente a entender melhor. Por exemplo, esse daí é dos pesos e das medidas, né? E das viagens. Aqui falando da gematria. Aqui tem um exemplo legal da gematria, que é o 40. 40 é um número que significa o tempo necessário. Então, a gente vai ter lá em Mateus, quando Jesus foi tentado, ele ficou no deserto 40 dias. Quando o povo saiu do Egito e foi para a Terra Prometida, eles peregrinaram no deserto por 40 anos. E é um número, né, que significa, que tem o significado de tempo necessário. Choveu sobre a terra, no Gênesis, 40 dias. Por quê? Porque era o tempo que precisava, não precisava nem mais nem menos. Era 40, era o tempo necessário. E os filhos de Israel comeram o maná 40 anos. Por quanto tempo eles comeram o maná? Pelo tempo necessário. Então supõe-se aí que não foram 40 anos, mas sim, ou 30, ou 80, ou 12. O número em si não interessa, mas o significado. Era o tempo necessário, o quanto foi preciso para que eles se purificassem, né?
Ah, uma outra coisa é a Bíblia em ordem cronológica. Então, aqui no menu, a gente tem um item que tem a gematria aqui, e depois tem cronologia. O que que é cronologia? A gente tem a ordem dos eventos, tá? Então, tem umas observações aqui, né? Que isso é didático isso, tá? A gente não pode usar isso. O horário e a data não é mais importante do que a mensagem. E uma série de, de observações que têm que ser lidas aqui interessantes para, né, depois ir entender aqui como é que funciona a gematria. Oh, meu Deus, gematria não. A Bíblia em ordem cronológica. Eu tirei do zoom aqui para vocês verem que é o seguinte. Então, você tem um período ali que vai de 4.000 a 1.400 antes de Cristo, que é um período de Deus cria no mundo até eles chegarem na Terra Prometida. Depois tem um outro período, que é a formação de Israel, que vai de 1.400 até 790 antes de Cristo, que conta Josué chegando na Terra Prometida, depois os reis, os juízes, e, que termina lá em Saul e Davi, e depois tem a saga dos reinos. Então, que aí o reino de 796 até 8 a.C. é uma série de povos dominaram o povo judeu, o hebreu, né? E cada um dos dominadores contou uma parte da história e elas estão colocadas aqui nos livros nessa parte. Depois a gente tem a infância de Jesus, depois a gente tem outra parte que é do batismo à ressurreição, e uma outra que é depois da ressurreição. Então, se eu pegar, por exemplo, a parte que provavelmente a gente mais vai ler, que é essa daqui, os versículos vão se apresentar por assunto, tá? Em ordem cronológica. Então, você vai ter aqui, ó, a preparação do ministério de Jesus, a, a promulgação do reino de Deus, o batismo de Jesus, a tentação no deserto, a pregação de João Batista, e por aí vai, até chegar. E aí a gente vai ter no seguinte, ó, a gente tem as datas aqui. Então, isso aconteceu por volta de 27 de outubro a 15, a 27 de outubro a 28 de outubro, no 15º ano de Tibério. Aí depois, quando vai chegando perto da entrada de Jerusalém, aí a gente vai ter nas datas mais aproximadas, novembro de 28, novembro de 28. Aí quando chega perto da crucificação, a gente vai tendo as coisas bem mais detalhadas. Vou lançar até lá. 4 de abril de 30, era uma terça-feira. 4 de janeiro. Então tem tudo que, ó, 7 de abril de 30, antes das 9 horas da sexta-feira. Porque é a crucificação, está escrito lá, a nona hora, né? A nona hora é porque a hora começava a ser contada na hora que o sol nascia. Então, se era 6 da manhã, a nona hora ia dar lá por 3 da tarde. Bom, então tem aqui todas as datas, né? 6 de abril de 30, cerca de meia-noite de quinta para sexta. Então tem assim toda a organização. E você clica aqui e vai lá para a parte da palavra do texto bíblico que está onde está contido esse assunto aqui. Então, você consegue ler a Bíblia ou estudar ela, se for o caso, em ordem cronológica. Tá? E aqui são aqueles pontos lá, né, que eu mostrei antes, os principais, e que é o começo, né, antes do tempo, depois Gênesis. Aí, olha só que legal. Como está na ordem cronológica, primeiro vem a história da Torre de Babel. Depois vem o livro de Jó, falando da ordem da justiça. Depois volta em Gênesis, depois volta em Jó. Porque, teoricamente,
Aí tá. Volta para Gênesis, vai para Jó, porque a Bíblia não foi escrita, né, para ler na ordem. José, não é um livro de história. Não foi feita para ser escrita, lida cronologicamente. Mas, enfim, voltando para a apresentação aqui, então, a gente consegue estudar aí a Bíblia na ordem cronológica. Tem um NEP no Rio de Janeiro. Eu esqueci o nome da cidade. Niterói. Niterói tem um NEP que eles estudam a Bíblia na ordem cronológica. Eles não usam o livro específico de Mateus ou de Lucas, eles leem na ordem cronológica. Então, uma hora eles estão em Mateus, uma hora eles estão em Lucas, uma hora eles estão em Marcos. Estatística. Bom, essas estatísticas já estão desatualizadas. Essa estatística eu imprimi em 2020. Vamos lá, estatísticas quentinhas. Eu estou colocando aqui estatística de todo o período de uso do NetSearch, tá? Para a gente ter uma ideia completa. Bom, eu coloquei 2015, né, para não ter erro, mas começou a ser utilizado lá em outubro de 2020, por aí. E de lá para cá, olha só, é um número novo já. São 3 milhões de usuários ativos. 3 milhões. Ó, no último minuto, 370 pessoas acessaram. Deixa eu ver os países aqui, que é legal também. Queria ver a quantidade de países. Ah, aqui está 196. Aqui. A maioria do Brasil, lógico, né? Tem 95% dos usuários são brasileiros. 5% se divide nos outros países. Mas um número interessante é que de usuários ativos, aqui, estão aqui classificados como ativos, ó, são no Brasil dá 2.792.647 usuários ativos. Dá mais do que a população espírita do Brasil. Por quê? Porque não é só espírita que usa, né? E nem todo espírita usa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O lugar mais acessado. Olha o lugar onde mais acessa. Parece que tem a ver alguma coisa com mar lá, tudo no litoral. Olha os lugares onde mais acessa. E aqui, ó, incrível por cidade. Vamos não só por país. Ah, monetização não tem. Não rendeu nada.
Então, olha só. Esse aqui são um mapinha do que as pessoas mais acessam lá, tá? Então, em primeiro lugar, é interlinear. Em quarto lugar, referência espírita. Em sexto lugar, a parte de algum livro. Em sétimo, termos Strongs. Oitavo, dicionário. Em nono, pesquisa bíblica. Em décimo, pesquisa espírita. Então, vocês percebam aí que a Bíblia interlinear é o assunto de maior interesse das pessoas que usam o NapSearch. Bom, voltando aqui, uma outra coisa legal é que espíritas são 31%, não espíritas 68%. Então, o legal é que a maior parte das pessoas não são espíritas. E se você procurar no YouTube, você vai achar bastante gente falando, né, do tal dessa ferramenta aí, né? E nem sempre são espíritas, né? Estão comentando, dando aula de como ler a Bíblia. Então, é legal que se você acha um monte de gente aqui, ó, site gratuito para estudar a Bíblia. Esse cara começa falando assim, olha só, eles não são evangélicos, mas olha o trabalho bonito que eles fizeram. E indica para as pessoas do grupo dele lá que estude pelo NapSearch. Bom, e é isso, pessoal. A princípio, são essas as utilidades do NapSearch. Francisco levantou a mão. Seu Francesco. Francisco, pode falar. Alô? Estão me ouvindo? Sim, Agora sim. Eu estava tentando abrir meu microfone, estava difícil. Desculpe, pessoal. Jonas, a única coisa que eu tenho para dizer para você é que abriu um mundo maravilhoso para nós. Nós que trabalhamos com o Evangelho diariamente, nos nossos estudos, nas nossas palestras. Olha, isso é fantástico, né? Fantástico. Você um toque de botão ali, 3 palavras que você coloca ali, você já tem um material fantástico para acrescentar nos estudos, nas palestras que nós fazemos. Olha, isso é ouro em pó, isso é ouro em pó para nós. Então, e a surpresa maior não é essa daí. A surpresa maior é que quem mais utiliza isso não somos nós, os espíritas, né? São os evangélicos. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que os evangélicos somos nós que trabalhamos com o evangelho nas mãos, né? Nós trabalhamos com o Evangelho, que é a boa nova de Jesus, né? Eles não trabalham com isso. A maioria deles trabalham com o Velho Testamento, né? Uhum. Mas mesmo Isso. assim a gente vê que o NapSearch ele é abrangente, é demais. É um universo muito grande, né? Ele abre para nós portas, janelas, pontes que não existiam antes. A gente tem que ficar pesquisando em livros, indo buscar, ainda mesmo essa semana, nós, depois do estudo do Consolador, eu fui abrir o Evangelho de João para encontrar a resposta do próximo estudo e Hum. já passou ali um trechinho, já falei, olha lá, está lá, eu encontrei, está ali, no trechinho que apareceu. Então, você em 2 segundos, você encontra o material que você precisa para desenvolver a sua palestra, o seu estudo, e com segurança, né? E ainda com análise, né, de linguística e tudo, que é uma coisa que como eu falei, é ouro em pó isso aí, né? O, o João surpreendeu a gente há 2 semanas atrás, no estudo do livro do Consolador, nos trazendo lá os textos do Evangelho em grego, né? Falando em grego para nós e tudo.
aquilo me impressionou demais, né? Porque eu nunca me preocupei em querer entender o grego. Na realidade, eu estudei um pouco de hebraico, eu consigo ler, e aí, no pouco que você passou, a análise que eu fiz bate exatamente com o que eu sempre costumo comentar com o pessoal nos estudos, né? Eu estudei bastante, eu tenho os livros aqui em hebraico, eu estudei o hebraico na fonte, né? Fui buscando, né? Mas não é suficiente, porque na realidade o evangelho, a maioria foi escrito em grego, né? E a gente acaba se perdendo, né? Nessa daí. Mas isto nos auxilia bastante. Fazer essa análise semântica do grego, fazer a comparação com o hebraico e tudo mais, é impressionante, né? Eu não sei se aí tem aramaico, né? Mas não tem, João. Não. Então, mas já acho que isso aí é necessário também, né? Que alguns textos foram escritos em aramaico. E a gente tem lá os textos dos pergaminhos do Mar Morto que estão em aramaico, né? E Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer para o Jonas, tá? De como acessar, como agradeço, utilizar, Jonas. se Eu ficou só tenho a alguma dúvida. agradecer. Eu só tenho a agradecer. Achei maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Ô, Jonas, Muito obrigado. Jonas, Jonas. Pode falar, ô, Márcio, sem problema, ele está te escutando. Pode Tá, falar. boa noite, Jonas. Boa noite. Márcio, parabéns pela iniciativa. Me diga uma coisa, nesse NEP existe algum assunto ou assuntos a respeito de animais? Especificamente animais, não. Mas tem alguma coisa específica que você gostaria? Não, eu pergunto porque é difícil a gente encontrar, né? Só tem a doutora Irvênia, que eu sei, a Santos Prado, que mexe com isso, que fala sobre os animais, né? Se os animais têm alma, a inteligência fragmentada, coisas dessa natureza, né? Mas os assuntos são parcos. Por isso que eu perguntei se existe alguma coisa a respeito dos animais. É que o NEP Search se organiza nos versículos bíblicos. Então, a coluna dorsal deles são os versículos bíblicos e tudo que está relacionado com cada versículo. Então, você vai achar os livros do Chico, os livros do Emmanuel, do Allan Kardec, associado a um versículo específico. Então, se tiver algum assunto, por exemplo, que a Joana de Ângeles tratou e não está associado a nenhum versículo, não acha. Então, porque o objetivo é meio que você pega o versículo e vê tudo que está associado àquele versículo de informação espírita. É interessante, porque os animais fazem parte, né? O último estágio, os mamíferos, né? O último estágio da evolução, não é isso? Mas pouco se sabe, né? Pouco se tem ou alguma coisa nesse sentido. Não sei se é falta de interesse, não sei. Por isso que eu te perguntei, como você tem esse trabalho maravilhoso que você desenvolveu, talvez, né, tivesse alguma coisa. Muito obrigado. Se não tem, obrigado. De nada. Jonas, queria só comentar uma coisa que você não falou que eu acho muito interessante. Na tua página tem isso, tem muita gente aqui que está nos visitando, que a gente colocou isso em outros NEPs. Tem ali o NEP mais próximo. E, por enquanto, nós não estamos ainda lá. O NEP de Saulo a Paulo ainda não está lá. Mas é também muito interessante porque, às vezes, você pode estar viajando e pode estar em outro estado e queira conhecer um NEP daquele estado. E essa ferramenta eu achei muito interessante. Então, mas se o NEP de vocês não está cadastrado lá, é só pedir. Você vem aqui, ó, tem aqui, cadastre seu NEP. Eu que não cadastrei, eu esqueci. Coloca os dados aqui e coloca o logo e envia. E aí ele já vai aparecer. Perfeito, muito bom. Isso é muito legal. E a gente sabe, inclusive, tem no mundo, né? E sabe que tem gente. Eu acho que isso pode ser interessante, que a Jade, uma vez, acho que perguntou isso lá no NEP Emmanuel, no mundo. Tem no mundo, né? Quer dizer, existem no mundo também outros NEPs, né? Isso é muito, muito legal. Muito legal.
Essa ferramenta ajuda a distribuir isso. Isso é muito legal. Aqui tem em Portugal e tem na Flórida, mas eu sei que em Portugal tem mais. Nos Estados Unidos Perfeito. também tem mais de um. Muito Jonas, legal. E uma última coisa que eu queria te perguntar, e isso eu acho que é rápido. Eu percebi que agora você está usando no Google, se você colocar Nepre, a Gemini já está interligada, já está fazendo a pesquisa. Mas outro dia eu estava fazendo uma pesquisa e eu usei o NEP depois, e ele acabou trazendo alguma coisa teológica junto. Ainda está misturando algumas coisas. Teologia às vezes acaba meio que na resposta ficando meio truncada. Mas isso eu acho que vai demorar um pouco para fechar definitivamente, né? É assim, eu não uso inteligência artificial para fazer pesquisa. Por quê? Porque, estatisticamente, 3% do que a inteligência artificial fala é mentira. Não é que é errado, é mentira mesmo, é de propósito, ela mente. Por que que ela mente? Porque, é assim, não é uma pessoa, não é uma mente. É um software que gera texto com base em conteúdos de texto que ele já tem. Então, se tiver muita gente escrevendo uma coisa, ele vai achar que, como a maioria é isso que escreve, isso é a verdade. Então, ele não sabe o que é verdade. Ele sabe que estatisticamente o que mais se escreve. Então, se você escrever assim, o céu é, e der enter, a palavra azul deve ser a palavra mais recorrente quando a pessoa escreve o céu é. Tem gente que fala que o céu é lindo, que o céu é profundo, o céu é estrelado, mas azul é mais recorrente. Então ele vai falar que é azul, mas se não for, ele não sabe, ele não conhece cores. Mas estatisticamente seria a palavra mais a palavra mais recorrente para vir como continuação. Então, nesse caso, fazer pesquisa usando inteligência artificial tem que tomar cuidado, porque ela mente. E se a gente tem problema de tradução, interpretação por causa de uma vírgula, por causa de uma palavra mal traduzida, imagina se começar a ter uma mentira ali no meio. Então, para evitar isso, gerar o conteúdo, montar um estudo, tem que tomar bastante cuidado. Então, o NapSearch não usa nada de inteligência artificial, é tudo pesquisa antiga, tudo pesquisa do formato antigo, de achar em qual livro está, apontar e falar, está escrito aqui na folha 12 do livro tal, fulano que falou. Obrigado, obrigado mesmo. falar, seu Roberto. É rapidinho, porque eu não achei aqui, estou apanhando o computador, que eu não achei aonde fazer as perguntas. Mas eu queria saber o seguinte: tem aí algum local que a gente pode pesquisar sobre costumes? Costumes. Isso. Então, como eu estava falando do caso dos animais, o NapSearch ele é focado nos versículos, né? E se algum assunto desse for relacionado a um versículo, vai estar lá. Mas se é um assunto extra, né, não vai estar lá. Por exemplo, casa mental. A casa mental está lá no NapSearch? Tá, mas porque de alguma forma ela está associada a um versículo. Mas os costumes em geral, o que vai ter vai estar lá nos apêndices. Deixa eu abrir aqui. Eu não estou achando agora. Mas eu sei que tem um mapinha aqui da roupa, da vestimenta ritualística utilizada pelo sacerdote. Por exemplo, aqui tem como é o templo, como é a roupa do sacerdote, mas o costume do porquê que ele usava, como ele acreditava, por que que era desse jeito ou daquele, o que significam aquelas. E quem tocou na veste de Jesus tocou numa costura específica que tinha lá, que eu esqueci o nome, que tem um significado ritualístico, que tem um significado além de só enfeitar a roupa, não era um enfeite de roupa.
Então A aí é borda, a borda era em azul. Todos os isso, mestres tinham a borda em azul. exatamente, a borda, né? E não é a beirada, a borda é um nome de um item específico da vestimenta. Ô, E Jonas, isso aí está no Velho Testamento. Tem um trecho do Velho Testamento que fala desses usos e costumes das vestes sacerdotais. Seria até interessante você acrescentar isso, já que você tem esse desenho, tem essas coisas aí, seria um apêndice interessante, né? que aqui não estou conseguindo dar zoom especificamente. O Mas, João Marcos nos corrigiu. São franjas e são chamados de talit. olha lá. Então, ó, mas como esse aqui está associado ao turbante, a gente vai achar lá no Êxodo 28:39, o sinal sagrado em 28:36 do Êxodo. Então, alguma coisa que está associada, né, a um versículo, a gente vai achar qual é o versículo, tá? Mas um costume por si só, não, tá? Tem que ser alguma coisa associada a um versículo e aí achar o versículo específico. Perfeito. Deu para entender. Jonas, como diz um amigo nosso, amigo de todos aqui, Simão Pedro de Lima, Deus lhes pague, porque a sua contribuição para o movimento espírita é valiosíssima. Será que é uma presunção falar que é tão valiosa como essas pesquisas que estão acontecendo aí da ciência chegando no espírito? Sim, porque você vê a quantidade de pessoas que acessam essa ferramenta, ela chega a muitos corações, provoca muitas reflexões. Então, a sua contribuição é valiosíssima. Muito obrigada. De nada. Muito obrigada mesmo. É uma Eu, honra ser sua amiga, eu compartilhar o recebo mesmo sobrenome. eu recebo uns e-mails, às vezes, de pessoas agradecendo e com umas dúvidas, assim, bem... E com uns comentários que dá medo. Por exemplo, uma pessoa disse que no estudo que ela faz lá, alguém associou Deus à serpente. Porque um verbo específico conjugado por Deus, quando ele estava falando com Moisés, Moisés perguntou o que ele era, ele disse, eu sou o que sou. Só que o verbo utilizado lá em hebraico era o mesmo verbo utilizado quando a serpente conversava com Eva no paraíso e ela perguntou quem era a serpente. E aí a pessoa estava com uma ideia de que, naquele momento, Deus se transfigurou em serpente e foi tentar Eva para fazer com que o que aconteceu acontecesse. E aí uma pessoa que discordava disso me mandou um e-mail falando assim, olha, eu sei que não está certo, eu sinto isso, só que eu não consigo provar. Mas eu tenho certeza que vocês do NEP aí, porque as pessoas imaginam que é uma equipe, né, que tem várias pessoas que trabalham no sistema. Se vocês explicarem, ele vai entender. E aí eu expliquei, né, porque eu usei aquele recurso que eu mostrei para vocês, de onde uma palavra aparece várias vezes na Bíblia. E a palavra específica aparecia em várias vezes na Bíblia, do verbo específico lá. E aí eu falei, olha, esse verbo é usado quando a gente fala de uma cidade, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala da cobra, quando a gente fala do jumento, quando a gente fala do próximo. É um verbo que significa eu sou, né? É o verbo ser, não só para Deus, não só para a serpente, para centenas de outras situações. Aí eu mandei o link disso, a pessoa falou, tá vendo? Eu sabia que vocês iam conseguir fazer isso. Como se o fato de ter feito a ferramenta, eu dominasse todo o conhecimento que está lá. E eu não domino aquele conhecimento. Eu só organizei as informações, mas eu não tenho aquilo tudo que está lá é para muito, é muita coisa.
Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer? Jonas, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor, se eu pesquisar lá, Gênesis, ou algum versículo do Novo Testamento, vai, Mateus 1:1, só Mateus 1:1. Aí aparece, vai, a Bíblia de Jerusalém. Não tem como listar todas e ouvir a diferença das variações de uma para outra? Não, ainda não, né? Isso daí Não, não. não tem isso, não tem isso. Mas o que que acontece? Para Tem que fazer, clicar individual mesmo, né? não é que seja impossível, mas que ver, só para você ter uma ideia, hoje teria que clicar em individual. Mas eu vou pegar, por exemplo, é, então aqui tem todas as traduções, né? E você vai clicando nelas e vai vendo a diferença. Aí o que acontece é o seguinte, eu teria que ter, isso ninguém vai me fornecer, o arranjamento gramatical de cada uma dessas palavras. Para que aí a gente associasse que o artigo que está lá, aqui é um outro artigo. O nome que está lá, aqui é um outro nome. Porque não traduz só. O que muda não é só uma palavra. A hora que você vai ver, a mudança é na frase inteira. Porque, viu, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deixa eu diminuir o zoom para poder ver aqui em cima também. No princípio criou Deus os céus e a terra. No começo, essa mudou de princípio para começo. No princípio, Deus criou. Pronto. Então, qual a diferença dessa versão para a outra? Então, falta muita coisa. Aí, agora, fazer a, a correlação do que sobra, do que falta e o que muda, eu teria que ter acesso a cada uma das formas gramaticais, né? Olha isso aqui. No princípio, Deus criou, a partir do nada, o céu e a terra. Entendeu? Já fica um pouco mais, tem mais conteúdo. Só que para eu saber qual palavra tem a ver com qual para fazer toda a relação, teria que ter aí uma informação adicional em cada uma das palavras da Bíblia que eu não vou ter, eles não vão, ninguém vai fornecer. Mas o que dá para ver, por exemplo, se eu pegar aqui o versículo 1, eu coloquei aqui assim, ó. Tá vendo? São várias traduções, tá vendo? Esse é do Almeida, essa é do Almeida Corrigida, essa é a versão brasileira, essa é em hebreu, essa é o King James, essa é a LTT, essa é a Bíblia de Jerusalém e essa é a Vulgata, tá vendo? Legal. Uhum. Dá para ter uma ideia da diferença entre uma e outra dos versículos, mas não dá para marcar o que mudou de uma para outra. Entendi, Tipo, ó, essa palavra sobra ou essa palavra falta. entendi. Então é isso. Foi muito bom, como sempre. Sempre aprendendo coisas novas no site, na ferramenta. Sempre, sempre que eu olho, você traz coisas novas para nós. Muito bom. Que trabalho maravilhoso. Bom, gente, alguém gostaria de colocar mais alguma pergunta? Senão a gente vai partir para o encerramento. E aí a gente gostaria de abrir, então, a quem tiver hoje inspirado, e puder fazer para a gente o encerramento. Antes do encerramento, Jonas, parabéns. Realmente, cada vez que você abre para conversar um pouco com a gente a respeito do trabalho, a gente vê que é um trabalho incessante, nunca para. Eu assisti esse seu trabalho no NEP Emmanuel há mais de 2 anos, já tem muito tempo. Não tinha muita coisa que tem agora, muita coisa que tem agora. Depois você fez uma outra vez um outro NEP que eu participo e agora está fazendo nesse NEP que a gente acabou de fundar.
E agora tem muito mais coisa. E eu fiquei muito feliz de que você consegue encontrar com mais facilidade até as coisas usando a própria ferramenta do Google, só colocando o NEP depois. Isso ajuda. Às vezes você se perde um pouco nas páginas dentro do NEP Search, e aí eu já faço hoje isso também. Eu abro o Google lá e digito que eu quero NEP, e ele já me traz uma série tudo bem que tem muita coisa, mas aquilo ajuda um pouco, facilita um pouco mais. E isso foi muito legal, muito legal. Foi muito bacana. Muito obrigado pelo teu tempo. E como a Márcia falou, o que a gente pode dizer, Deus lhe pague. Deus lhe pague Amém. pela ajuda, pelo amparo, e que Ele continue te dando forças, paciência e forças para você continuar mantendo esse trabalho e alimentando todo esse site, que não deve ser fácil, e que você tenha forças e paciência para manter isso, que é realmente muito importante para nós. Márcia, que você gostaria de falar alguma coisa, fazer um encerramento, passar para alguém fazer um encerramento para nós, por favor. Aquele momento que todo mundo fica em silêncio, alguém quer fazer a prece final. Vai, seu Francesco, o senhor está procurando o Vamos botão lá. de abrir Como aí. Jesus Vai. na pista. Vamos lá. Graças te damos, Deus nosso Pai, por termos tido essa oportunidade maravilhosa de acrescentar um pouco mais ao nosso saber e satisfazer esse desejo que nos compele a ir à frente, procurar, pesquisar, conhecer. Porque conhecer faz parte da evolução do espírito. Então, te damos graças por tudo que nos foi concedido, graças ao nosso irmão Jonas, que esteve aqui para nos acrescentar mais um pouco de saber. E que assim seja, graças a Deus.